Eu vou ler para vocês relatos do site casafantasma.org. Alguma coisa lá em cima. Eu moro em um prédio perto de uma faculdade de São Paulo. É um prédio pequeno de 2 andares, com vários apartamentos pequenos de um dormitório em cada andar, incluindo o térreo, que o dono aluga exclusivamente para estudantes de São Paulo e do interior. Todos do prédio se conhecem e são bem amigos. Esse prédio não tem elevador, já que só tem 2 andares. Na verdade, existe um 3º andar, mas que só tem uma sala enorme, que é usada como depósito. E é nesse depósito que se encontra o fantasma do prédio. Se bem que fantasma não estaria muito certo, está mais para demônio. O prédio tem várias regras, mas a que se dá mais ênfase é não entrar no depósito do 3º andar, nem sequer abrir a porta. Ninguém sobe lá em cima. Aparentemente, essa entidade, fantasma ou demônio, que você preferir, deu uma boa dor de cabeça por muito tempo, até que alguém conseguiu trancar ele lá em cima, no 3º andar. Parece que foi um residente que ficou aqui por um tempo, e dizem que depois que ele trancou o demônio lá em cima, ele falou que ia embora e que não voltava mais para o prédio. Ele cortou completamente o contato com os amigos que ele tinha feito por aqui, e hoje em dia ninguém sabe onde ele está. O zelador raramente está no depósito, só quando ele realmente precisa ir lá. E quando ele vai, ele não demora mais do que alguns minutos. Ele entra correndo e sai voando de lá de dentro. Como nesse prédio é todo mundo estudante, eu sempre pensei que era mais uma história só para assustar os mais novos ou o pessoal que chega do interior, o que é bem comum aqui. Até o dia em que eu estava estudando com um cara que mora no 2º andar. O quarto dele fica bem embaixo de onde está o depósito. Nós estávamos quietos, estudando, quando eu comecei a ouvir barulhos no andar de cima. Eu olhei para ele e falei: Pensei que o zelador tinha viajado essa semana. Ele olhou para minha cara e falou: O Silva viajou. E quem está no lugar dele? Ninguém. Não tem ninguém cobrindo ele. Aí eu parei, pensei um pouco e arrisquei: E quem está lá em cima no depósito? O meu amigo parou de ler o livro, olhou para minha cara e falou: Não é quem, é o quê. Eu falei para ele esquecer aquele papo de demônio no depósito que comigo não colava. Ele perguntou quem podia ser, se o Silva, no caso que é o zelador, tinha a chave de lá e ele estava viajando. Ele falou que se eu estivesse pensando que era um rato ou gato, que era para prestar atenção no som. Era o som de alguma coisa grande, andando, e de vez em quando arrastava alguma coisa. O que era realmente verdade. O que fazia aquele som não era nem um rato ou qualquer outro animal. Ele falou que já tinha reclamado com o Silva do barulho, que às vezes acordava ele no meio da noite, mas o Silva falou que não podia fazer nada. O meu amigo pediu para o Silva levar ele lá em cima, para ele mesmo ver o que era. Ele encheu tanto o Silva que ele acabou levando o meu amigo. Quando o zelador abriu a porta, o depósito estava completamente gelado. Dava para ver a respiração saindo da boca, e era verão. O meu amigo perguntou se tinha algum ar-condicionado ligado lá dentro e o Silva falou que não, e que quando estava frio assim, era bom não deixar a porta aberta. Quando o zelador fechou a porta, o meu amigo conseguiu dar uma última olhada lá dentro e ele jura que viu uma sombra escura lá no fundo, indo na direção da porta. O Silva trancou a porta e foi embora enquanto ele ficou mais um tempinho lá para ver se ouvia algo. Quando ele estava virando para ir embora, ele viu a maçaneta da porta girar, bem devagar, como se tivesse alguém testando para ver se a porta estava destrancada. Depois que ele viu isso, ele saiu correndo e nunca mais voltou lá para cima. Eu já perguntei para o Silva e ele não gosta de falar sobre o que tem lá dentro. É muito difícil conseguir fazer ele falar alguma coisa sobre o assunto. A única coisa que ele repete sem parar é: Não é para ninguém lá em cima. Eu tenho mais algumas histórias sobre esse demônio, mas eu vou contar mais uma. É sobre uma garota que morava aqui antes de trancarem o coisa ruim lá em cima. Parece que ela morava no apartamento que fica bem de frente para a escada que sobe para o 3º andar. Numa noite de sábado, quase todos do prédio haviam saído para se divertir e só ela e mais alguns poucos ficaram lá. Ela estava no computador fazendo trabalho quando ouviu passos pelo corredor. Nada de anormal. Ela não era a única que tinha ficado no prédio. Mas então bateram na porta de um dos apartamentos vazios. Ninguém atendeu. Bateram na porta de outro. Também não tinha ninguém. Foram batendo de porta em porta.
Ela era a única pessoa do segundo andar que tinha ficado. A essa altura, ela já estava meio assustada, achando que podia ser ladrão. Então bateram na porta do lado do apartamento dela. Ela ficou olhando para a porta, esperando baterem na porta dela. Mas, em vez de baterem, ela viu a maçaneta girando. Ela estava com o coração na boca. E então bateram na porta. Mas não foi como a batida dos outros. Nos outros apartamentos, parecia só que tinha batido com os nós do dedo. Na porta dela, parecia que estavam dando chutes com uma fúria incrível. A porta tremeu completamente. Ela correu para a cozinha. Da cozinha, ela podia ver a porta da frente. A luz lá fora estava acesa e ela podia ver a sombra dos pés de alguém pelo vão que vinha embaixo da porta. Um tempo se passou e quem quer que fosse ainda estava lá. Ela resolveu olhar pelo olho mágico, na esperança de que fosse alguma brincadeira idiota de alguém do prédio. Quando ela olhou, ela viu uma sombra escura e disforme na frente da porta dela, que tinha 2 olhos vermelhos. Quando ela começou a olhar, a sombra estava longe da porta, quase na escada. Então ela começou a se aproximar, como se soubesse que a garota estivesse lá, na porta, olhando para ela. A garota soltou um grito que chamou a atenção do prédio inteiro. O pessoal que tinha ficado aqui saiu correndo para ver o que era e encontraram a porta aberta, com a garota desmaiada no chão, com 2 marcas roxas nos pulsos como se alguém tivesse agarrado ela com muita força. Ela falou que só se lembra de ter visto a sombra se aproximar da porta e de gritar. Depois disso, ela só lembra de estar todo mundo ao lado dela no apartamento. Sem falar que ela estava com a porta trancada e com a correntinha. E não tinha sinal nenhum de arrombamento. No dia seguinte, ela foi para a casa de uma prima dela que mora aqui em São Paulo e só voltou para cá para pegar as coisas dela. Depois disso que o tal cara trancou de algum jeito o demônio no depósito, eu nunca cheguei a ver nada, a não ser uma vez que eu dei uma de curioso e subi para o 3º andar para ver se via alguma coisa. Quando eu encostei na porta, ela estava completamente gelada, como se a porta fosse um freezer industrial. Eu saí correndo de lá na hora. Bom, e é isso. Essa é a minha história. Mesmo não tendo visto fantasma, demônio, entidade, de novo, o que você preferir chamar, eu já tive provas o suficiente de que realmente tem alguma coisa naquele depósito. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa lá em cima. PS, eu não informei qual faculdade e qual prédio por questão de privacidade. E obrigada pela compreensão. Esse relato foi enviado pelo Walter de São Paulo.